que vem saltando sobre os montes. Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que tem o fogo sobre a morte? Jesus. E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que tem o fogo sobre a morte? Jesus. Comida esse nome é, a comida esse nome é o nome de Jesus, o meu bem. Diz pra ele, a comida esse nome é maior que tudo, ele é. A comida esse nome é o nome de Jesus. A comida esse nome é, a comida esse nome é o nome de Jesus, meu Deus. A comida esse nome é maior que tudo, ele é. A comida esse nome é o nome de Jesus. A morte vencestes, o mel tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, o meu Deus. Diga isso, poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nome de Jesus, meu Aleluia. Paz, Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Peço que você pode ficar sentado, mas a gente vai fazer uma oração.
você que fique atento, feche seus olhos e participe dessa oração também. Você não precisa falar, mas concorde e creia. Amém? Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, hoje estamos perante a Ti, ó, para receber mais uma porção do Teu alimento, da Tua palavra, ó Pai, que é pão para nós. Senhor, eu oro a Ti para que nós venhamos estar preparados, ó Deus, com os ouvidos atentos, com o coração tranquilo, ó Pai, para recebermos uma palavra vinda do céu. Deus, eu oro a Ti, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha me guiar e me dirigir aqui agora, ó Pai, para que eu venha trazer, ó Deus, a palavra de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Papai, eu oro para que a Tua igreja, a Tua noiva, venha receber a palavra do Senhor conforme o Senhor quer, pois existe uma unção sobre nós, existe uma graça sobre nós, e o Senhor, ó Pai, o Seu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, e o Senhor nos capacita todos os dias para levar aquilo que o Senhor quer até as pessoas. Obrigado, Papai. Bendito seja o Teu santo nome. Amém. Aleluia. Desde já eu quero agradecer a oportunidade pelo meu pastor, minha pastora, que nos confia. Sabe, igreja, eu estava meditando e Deus estava falando comigo algo interessante. No início quando Jesus, ele começou a sua caminhada, quando ele estava com 30 anos, ele começou a dizer e proclamar, dizer que é chegado o reino dos céus. Então todo mundo conhece, não sou só eu. Dizer e proclamar que é chegado o reino. Legal. E sabe, eu estava meditando em algumas coisas. Então, se Jesus ele disse que era chegado o reino dos céus, era chegado o reino de Deus, as coisas que ele falava não eram coisas a respeito deste reino terreno, mas eram coisas a respeito de um reino celestial. Amém? Você entende isso? Jesus ele disse, eu vim trazer coisas do reino dos céus, e as coisas que ele falava eram coisas ao reino dos céus. Amém? Amém. E eu comecei a meditar. Mais para frente, Jesus ele conta uma parábola. Então nós entendemos que as coisas que Jesus ele veio trazer não eram simplesmente coisas discernentes a um mundo terreno, mas eram coisas que levaria eu e você para o céu. Amém? Amém. Nós entendemos. Então nós vemos uma parábola muito interessante. Você vai entender. Jesus ele conta uma parábola a respeito sobre talentos. E ele diz que um certo rei, ele pega talentos e dá para seus servos. Olha que interessante. Então eu começo a entender que essa parábola não é a respeito de coisas terrenas, mas é a respeito de coisas do reino celestial. Amém? Amém. E o rei, vamos colocar, muitas das vezes, irmão, a gente pega Deus somente como Deus, mas a gente esquece que Ele é rei. Vamos colocar Deus como rei. E nós brasileiros, como nós não temos monarquia e rei, às vezes a gente não entende exatamente como é uma monarquia. E uma monarquia é alguém com total autoridade. Ele falou, está falado e pronto, e acabou. E o rei, vamos por Deus, ele coloca talentos nos seus servos. E ele dá um talento para um, ele dá 3 talentos para outro, ele dá 5 para outro, ele dá 10 para outro. E aí esses servos começam a multiplicar e a trabalhar pelo seu Senhor, porque ele foi embora, mas ele vai voltar. Aleluia. Ele foi embora, mas ele vai voltar. E ele vai pedir aos seus servos conta dos talentos que ele entregou aos servos. Olha que interessante. Então eu entendo que essa parábola, ela é uma parábola que se fala do reino dos céus e não de coisas terrenas. Amém? Amém. E eu entendo que Deus, sendo o nosso rei, Ele distribuiu dons e talentos e capacidades para cada um de nós. Amém? Amém. Você tem capacidade, você tem dom e você tem talento. Nós juntos formamos um corpo e uma engrenagem a qual nós trabalhamos para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Amém? E foi confiado dons e talentos em
Aleluia. E sabe, o rei, ele foi, mas ele vai voltar. E ele vai nos perguntar o que você fez com os dons e os talentos que você recebeu. E é interessante que na parábola, o rei, ele pega aquele que tinha 10 e ele multiplicou. E o rei, ele abençoa esse servo mais ainda. Mas eu estou sendo bem breve, porque eu creio que todo mundo conhece a parábola dos talentos, amém? Mas ele chega no último, ele tinha um só. E ele enterrou o talento dele. E o rei chama ele de servo inútil. Irmão, você entende agora que essa parábola não é a respeito somente de coisas terrenas, mas é a respeito de coisas celestiais. A Bíblia, desde o início, a gente vem falando há alguns dias e é real. A Bíblia, desde o início até o final, ela vem falando a respeito do reino dos céus, a respeito da redenção do homem. Quando Adão pecou, imediatamente Deus, ele se levanta e vem e sacrifica um cordeiro representando Jesus lá na cruz, para mostrar: o homem caiu, mas imediatamente eu torno um plano que vai passar milhares de anos, mas esse plano vai acontecer. Você entende isso? Amém. E foi colocado dons e talentos na minha e na sua vida. Aleluia. Você vai entender a mensagem até o final. Nós vamos falar um pouquinho sobre Dimas, que muitas das vezes as pessoas colocam como desculpa: o ladrão foi salvo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém? E a gente entende que foi colocado dons e talentos em mim. E que se o rei voltar e eu não tiver produzido de acordo com a medida que o rei confiou em mim, você já sabe qual vai ser a resposta do rei para mim? Sabe, irmãos, a gente tem que entender que a Bíblia, ela não é uma história fiada e nem um continho da carochinha. Mas Adão pecou e por causa disso o homem foi destituído da sua glória. Mas Jesus veio ao mundo, morreu como homem. Desde já eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 16. E a gente entende que houve um processo de redenção. Eu e o Marcos estávamos conversando ontem, nós fomos no monte, e quando eu saí de casa, era mais de 10 horas, não sei. Eu pensei: cara, eu não tenho tempo, o trabalho está me gastando muito tempo e eu tenho outras coisas para fazer, então eu vou ter que ir no monte, eu vou ter que orar, eu vou ter que buscar as minhas formas de buscar a Deus, seja a hora que for, porque não está dando tempo. Então, infelizmente, para a carne eu vou ter que ir a hora que der. Mas, sabe, irmãos, nós estávamos conversando, passaram-se milhares de anos. Pensa aí com você, Adão caiu, Adão deve ter vivido aí por cerca de 900 anos, Noé viveu mais não sei quantos anos, e vieram profetas e vários homens, e passaram milhares e milhares de anos, e o Deus maravilhoso estava processando um plano de redenção durante milhares e milhares de anos, um plano perfeito de redenção, para que eu e você, agora aqui, tivéssemos a chance de sermos salvos. Amém? Amém? Só que existe talentos, existe dons, existe um chamado, existe um conhecimento, uma sabedoria que eu e você recebemos, e que eu e você vamos ser cobrados quando Jesus voltar. E aí, como que você e como que eu vou estar quando o rei vier e perguntar: e aí, como é que você está? O que você fez com aquilo que eu confiei nas suas mãos? Você compreende que existem pessoas que se converterão através de você? Amém. E você compreende que se essas pessoas se perderem, serão por... Entendeu? Porque existem pessoas que eu vou alcançar, que o pastor não vai alcançar. Existem pessoas que você vai alcançar, que eu não vou alcançar. Sabe, irmãos,
A palavra de Deus é algo maravilhoso, mas ela nos confronta e ela nos leva à verdade. E como eu preguei na última vez, a verdade muitas das vezes ela não é aquilo que a gente quer ouvir. Ela é algo que dói, mas é algo que gera transformação e que nos leva à salvação. Quando Jesus pregou palavras de vida, a maioria dos seus discípulos foram embora. Os discípulos abandonaram Jesus por conta de palavras duras, mas que eram palavras de vida. E às vezes a gente não quer receber essas palavras de vida, mas aquilo que Jesus tem para nós é vida, vida eterna, uma vida abundante em Deus. Aleluia! O que Deus quer para mim e para você é uma vida abundante nele, é uma vida próspera, é uma vida maravilhosa com Ele. Você entende que o que Deus quer é que eu e você não simplesmente vivemos uma vida boa aqui na terra, mas que nós vivamos uma eternidade no céu com Ele, junto com Ele, porque esse é o plano de Deus, que o homem viva eternamente. Mas existe um processo, existem verdades. Irmão, nós não somos bobos. Existem leis no Brasil que se eu... Irmão, vamos ser realistas. Às vezes as pessoas não roubam porque ela vai presa. Ou ela não mata porque ela vai presa. Ou ela não faz as coisas porque ela vai presa. Mas se a gente tivesse a consciência que se eu caluniar o meu irmão, eu vou morrer eternamente. Se eu mentir, eu vou morrer eternamente. A questão não é cumprir a lei, porque a gente cumpre as leis brasileiras. Eu entendo que se eu andar de moto sem carteira, eu vou ser parado. Se a minha moto for levada, eu não vou poder nem orar, porque eu que estava errado. Eu vou orar o quê com Deus? Porque eu que estava errado. Então a gente cumpre as leis terrenas, e é difícil cumprir as leis terrenas. Seja sincero, é difícil cumprir as leis brasileiras? Olha, a gente tem que pagar energia, não corta. A gente tem que pagar água, corta. Está vendo que existe um prejuízo caso a gente não cumpre as leis brasileiras? Existe um dano caso eu não cumpra as leis brasileiras. Então acaba que não é difícil eu cumprir elas. Porque eu entendo que existe um dano, existem coisas, existe um preço a ser pago. Às vezes eu quero tomar aquele açaí maravilhoso de R$50, mas vai desinterar minha energia. Aí eu sacrifico meu açaí. Porque se eu não pagar a energia, vai cortar. Você começa a entender que às vezes eu quero comer uma carne assada maravilhosa, mas se eu comer, eu vou deixar de pagar uma conta que eu tenho que pagar. Então eu não vou, porque eu tenho que pagar. E existe um preço. Existe um preço que eu devo pagar. E no reino celestial não é diferente. Existem leis. Só que quando eu começo a entender o dano e as consequências das quebras dessas leis, eu começo a entender que não é difícil eu seguir nessas leis. Não é difícil eu não mentir, não é difícil eu não caluniar, não é difícil eu não roubar, não é difícil eu não falar do meu irmão. Não é difícil, porque existe um Espírito dentro de mim que me guia a toda a verdade, que me fortalece, que me guia para que eu não venha cair nessas coisas. Existem leis. Sabe, às vezes a gente quer colocar Deus como o homem mau, aquele que lança o homem no inferno, aquele que, afinal de contas, nem se pode mais falar em inferno na igreja. Mas é que você vai ouvir falar, você não gosta, né? Está na Bíblia. Não se pode falar de inferno. Mas o inferno ele é a consequência do quê? Do pecado. Qual que é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? Está vendo que a gente entende? Está vendo que a gente entende as coisas? Mas aí a gente quer pôr Deus como o homem mau. Mas a gente entende qual é a lei. Imagine você, se eu roubo, quando eu vou no mercado eu furto uma coisa ali, aí eu roubo ali meu irmão, e de repente a polícia me enquadra, e eu vou diante do juiz, e eu digo para o juiz, que injustiça,
Mas eu fui preso só porque eu roubei. Mas eu estava passando fome. Mas eu isso, mas eu dou as minhas desculpas. E eu dou as minhas desculpas para o juiz. Você acha que o juiz, você coloca você como juiz, você me soltaria? Seja sincero. Porque existem leis e eu compreendo, eu sei quais são as leis, você sabe quais são as leis. E se eu descumpro as leis, eu vou sofrer a consequência dos pecados da lei. Amém? Então eu vou sofrer uma consequência, eu vou ser preso, porque eu roubei. Então eu compreendo de que existem consequências. E quando a gente chegar diante de Deus, se eu disser para Deus, mas Senhor, o irmão, eu me frustrei com ele porque ele pecou, mas o pastor fez isso e me escandalizou e ele fez aquilo outro e por causa dele eu estou aqui. Deus vai falar assim para você, espera aí, rapidinho. Ele vai ir até o pastor, você fez isso, isso. Fiz Deus. E às vezes o pastor, no decorrer da caminhada, foi pedindo perdão a Deus, se reconstituiu, o cara se levantou, o cara ficou bem com Deus, porque o nosso Deus ele é bom em perdoar, ele é bom. E aí Deus fala, foi filho. Mas eu vi que depois daquilo você se arrependeu de coração. Venha, servo bom e fiel, e entra para o gozo do seu Senhor. Aí Deus vai falar, peraí agora, deixa eu voltar. Mas Senhor, foi o pastor, foi, eu já resolvi com ele, agora é eu e você. Você se escandalizou por causa dele, mas ele se reconciliou comigo. Agora a história é eu e você. Você tem pecados. E sabe, irmão, a gente quer pôr Deus como injusto. Quem aqui conhece a história de Lúcifer? Um anjo lindo e maravilhoso. Você acha mesmo que Deus não amava Lúcifer? Você acha que Deus, antes da queda de Lúcifer, Deus ele não amava ele? Ele era o anjo mais poderoso no reino de Deus. Mas houve um julgamento para ele por causa do pecado dele. A gente vai ler mais um pouco, eu estou falando demais. Houve um julgamento. E Deus ele condenou Lúcifer, não condenou? Satanás, e a gente até conta, Satanás, embaixo dos meus pés, por embaixo dos meus pés. Foi, Deus condenou ele. Só que você acha que seria justo Deus condenar ele e eu viver uma vida de mentira e quando eu chegar diante do justo juiz, ele passar a mão na minha cabeça? Você acha justo? Se ele condenou Lúcifer, você acha que ele não amava Lúcifer? Estou falando de Lúcifer, não de Satanás, não do diabo, quando ele era o anjo de luz. Deus o amava. Você acha que Deus não amava Judas? Você acha que Jesus não amava Judas? Mas ele conhecia a lei, não conhecia? Ele decidiu pecar. Ele decidiu romper com as leis e houve uma condenação. Porque o salário do pecado é a morte. E você acha que seria justo eu chegar diante de Deus e dar todas as minhas desculpas e falar tudo o que eu quiser lá naquele dia, no grande julgamento, e aí Deus olhar para mim e falar, meu filho, realmente, você até foi injustiçado em algumas coisas, mas eu deixei uma lei, e eu sou justo. Infelizmente, existe um inferno te esperando. E não vai ser só alguns anos, vai ser eternamente. Vamos ler a palavra do Senhor, senão eu vou continuar falando e a gente não lê. Você vai ver que tudo que eu estou dizendo está na Bíblia. Livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito de Deus,
Deixa eu ver até o 21. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Sabe, eu comecei a pensar, Jesus disse que Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça. E eu comecei a pensar, o que é esse crer? E Deus falou comigo, esse crer tem relação com crer não simplesmente em Jesus homem, mas crer naquilo que Ele falou. Creia naquilo que Ele disse, porque Ele veio anunciar o reino de Deus. Quando Deus disse, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu seu único Filho, para que todo aquele que creia nas palavras que Ele vai dizer, esse não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aquele que não creu nas palavras que Jesus disse, esse já está condenado. Sabe por quê? Vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Você vai ver que tudo que eu estou dizendo está na Bíblia, não está na minha cabeça, não. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o 3. Aleluia. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque quem fez também o mundo. Presta atenção nesse versículo. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua imagem, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então a gente entende que Jesus, Ele é a imagem exata de Deus. Então Jesus, Ele veio trazer a lei de Deus. Você entende? Eu não falo de lei mosaica, eu falo da graça, sim. Mas Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Você entende que existe uma graça, mas Jesus, Ele é a imagem exata de Deus. Amém. Então o que eu devo crer? Eu devo crer na imagem exata de Deus. Eu devo crer nas palavras de Jesus, porque Ele veio fazer aquilo que Deus é, e não mostrar um Deus mentiroso, mas Ele veio mostrar um Deus verdadeiro. Amém? Nós entendemos que quando o jovem disse, Senhor, Tu és bom, Jesus disse, por que diz que eu sou bom? Bom é o Pai. Aleluia. Nós entendemos que Jesus, Ele é a imagem exata de Deus, e que Ele veio falar palavras de vidas, mas que às vezes nós não queremos compreender e andar nessas palavras de vidas. Mas existem leis, e assim como as leis terrenas, se eu descumprir elas, eu vou sofrer a consequência. E se eu descumprir as leis de Deus, eu vou sofrer consequências. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11. Você vai entender. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11. Eu quero que você abra para a gente ler junto. Irmão, entende que o que eu estou pregando aqui é porque eu te amo. Eu quero ver você lá no céu. Até o final você vai entender. Capítulo 6, versículo 9, diz assim, olha que duro. Não sabeis que os injustos não hão de herdar ao reino de Deus?
Não erreis. Paulo está falando para não fazer o quê? Não errar. Paulo iria pedir uma coisa impossível? Então é possível não errar. Paulo fala assim, ó: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Eu vou ler de novo com a ênfase que o Espírito Santo me guiou, o que Paulo estava dizendo aqui. Você entende que a carta foi escrita para a igreja de Corinto? E essas coisas ele estava falando porque estava acontecendo na igreja de Corinto. Olha aqui para você ver. Ele vai falar a lista de pessoas que não vão herdar o reino dos céus. E ele diz: e é o que tem sido. Mas haveis sido lavados, vocês foram lavados. Mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados no nome do Senhor, pelo Espírito do nosso Deus. Então ele está falando com pessoas que conhecem a lei, mas que estavam agindo contrário à lei. Ele está dizendo: cara, vocês não sabem que essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Mesmo, mas eu sou cristão, eu estou na igreja dia, mas você não compreende que essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Porque a salvação, ela não é por obras, ela é por graça. O que vai ter de gente diante de Deus falando: Senhor, fiz isso, aquilo e aquilo outro, e Deus vai dizer: meu, eu não te conheço, afasta-te de mim. Jesus disse que naquele dia muitos chegarão diante dele e dirão: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos enfermos, nós fizemos tantas coisas, e Jesus vai dizer: mas eu não te conheço. Isso é triste. Sabe o que Deus estava falando comigo? Que pessoas com um passado glorioso, maravilhoso em Deus, estão perdendo a salvação por conta de frustrações do presente. Pessoas que viveram uma vida gloriosa em Deus estão perdendo coisas grandes em Deus por conta da língua. Pessoas que viveram coisas grandes em Deus estão perdendo coisas maravilhosas ainda por conta de frustração. Jesus disse para a gente perdoar 70 vezes 7 na vida, não, foi ao dia. Jesus disse que aquele que não perdoa o seu irmão, esse não será perdoado, irmão. Você entende a seriedade de que se eu tiver mágoa e amargura no meu coração, se eu tiver falta de perdão, se eu não perdoar o meu irmão, quando eu chegar diante de Deus, Ele não vai me perdoar? Mas é porque Deus é ruim? Não, é porque a lei está aqui. E eu sigo ela se eu quiser, porque eu tenho meu livre-arbítrio. Aleluia. Irmão, eu quero que você vá para o céu. Aleluia. Amém. Glória. Eu quero que você vá para o céu, eu não quero que você vá para o inferno. O inferno é real, mas o céu é muito melhor. Vai para o céu, tem um caminho. Vamos ler o próximo versículo. Aí depois vai ter um subtítulo interessante, mas a carta, quando foi escrita, não tinha subtítulo. Leia aí o versículo 12. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Então eu entendo que Paulo está falando com a igreja. Ele está falando: cara, está acontecendo essas coisas, e vocês querem dizer para mim que vocês não dominam vocês mesmos? Olha, presta atenção numa coisa.
Tudo, cigarro, bebida, falar mal das pessoas, me é lícito. Mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não vou fazer todas as coisas, porque nem todas elas me convêm. Mas eu me domino. Vocês querem me dar de desculpa que vocês não dominam a vocês mesmos, e vocês estão praticando coisas abomináveis a Deus. Se você não sabe, um pouco antes Paulo vai falar sobre um jovem. Eu vou falar aqui, está na Bíblia, e se você quiser confere lá, não tem criança. Paulo estava falando e tratando a respeito de um jovem que estava fazendo sexo com a sua madrasta. Você está entendendo que o que Paulo estava falando com a igreja de Corinto era coisa séria? Amém, Jesus. E aquele jovem estava indo para o inferno por conta de coisas imorais. E Paulo estava advertindo eles para que eles não fossem perdidos, mas para que eles fossem salvos. Porque o desejo de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade em Cristo. Para que eu e você sejamos salvos. Amém, Jesus. Existe uma seriedade nisso. Eu vou ler agora. Eu estou acelerando para a gente ler, para você ver que está tudo na Bíblia. Em Romanos capítulo 11, versículo 19 até o 21. Romanos 11, versículo 19 até o 21. Paulo diz assim: dirá, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé, pela fé. Então não te ensorbedeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Aleluia. Deus é bom? Amém. É bom. Deus é bom. Sabe o que estava acontecendo aqui? É que a igreja de Roma, ela estava caçoando dos judeus e falando mal dos judeus, que os judeus eles foram tirados da família, entre aspas, de Jesus. Eles foram cortados da videira verdadeira, e eu e você, no caso a igreja de Roma, foram enxertados na videira, no lugar dos ramos naturais. Amém? Amém. Você entende que Israel são os ramos naturais, mas eles foram cortados para eu e você ser enxertado. Mas Paulo adverte eles: olha, se Deus não poupou os ramos naturais, teme, para que Deus não corte você. Aleluia. Não, é sério. A eternidade é real. A eternidade é real, e Jesus ele pode voltar agora. Quando ele fala. Jesus ele pode voltar a qualquer momento. E se Deus não poupou os ramos naturais, eu estou falando alguma coisa fora da Bíblia? Eu estou lendo a Bíblia. Você está vendo que eu estou lendo a Bíblia, eu estou só falando o que está na Bíblia. Se Deus ele não poupou os ramos naturais, e nós, se não andarmos de acordo com a vontade dele? Não é que Deus ele quer ser mandão na nossa vida, não. É que existem princípios, e o pecado gera morte. Aleluia. Jesus ele disse: existem dois caminhos, um de vida e um de morte. Qual que você vai escolher? Jesus ele dá a dica, mas eu digo a vocês que escolher o caminho de vida, porque o caminho de morte ele leva para a perdição, e ele vai levar para a morte eterna. E a gente sabe que se a gente viver uma vida de adultério, eu vou para a vida eterna com Deus? Se eu viver uma vida falando mal do meu irmão, eu vou para a vida eterna com Deus? Se eu tenho uma mágoa no meu coração de pessoas, eu não vou morar com Deus. Se eu enterrar o meu talento, lembra que eu disse aqui? Lembra? Amém. Sabe por quê? Porque aí às vezes a gente pensa. Por isso que eu disse no começo sobre talento. Porque às vezes a gente pensa: mas eu não tenho guarda
guardado na água de ninguém. Aí, irmão, vou te dar um exemplo que Deus me lembrou do Espírito Santo. Tinha um jovem, lindão, rico, muito rico, cara, top de linha. O cara chegou diante de Jesus e falou: Senhor, o que eu faço para me herdar o reino dos céus? Jesus fala para ele: olha, amar o seu próximo. Eu amo. Eu sou o cara, eu amo. Você tem que obedecer aos seus pais. Jesus, eu estou bom na fita, eu obedeço meus pais. Você tem que cumprir a lei. Jesus, é isso aí. Eu já estou salvo. E aí, Jesus? Mas Jesus fala para ele: agora, vá e vende tudo e dá aos pobres. O que aconteceu com ele? Ele ficou triste. Mas ele não era cumpridor de toda a lei? Você entende que não é simplesmente eu não guardar mágoa, mas existem talentos que serão cobrados. O conhecimento que eu tenho dessa palavra aqui será cobrado. O conhecimento que você adquiriu será cobrado. E não vai ter desculpa diante de Deus. Aquele jovem não teve desculpa diante de Deus, porque ele sabia. E sabe, aí que está. Se eu não me engano, o Tiago, ele diz: você diz da sua fé, legal, mas através das minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Porque os demônios creem que Deus existe. E eles tremem e estremecem. Então basta eu crer que Deus existe? Porque os demônios, senão os demônios eram salvos. O demônio crê que Deus existe? Crê. Mas a salvação não é por crer? Não somente. A salvação ela não vem por obras, mas existem talentos confiados em mim e em você. E se eu não cumprir o chamado que Deus propôs para mim, eu serei cobrado. Pode ser que eu vá para o céu, mas eu serei provado no fogo. E se as minhas obras não forem ouro e prata, e forem palha, tudo isso que eu estou falando está na Bíblia, tá? Se você quiser pegar a gravação depois e conferindo lá na Bíblia, fogo e palha e tal, e Deus pode procurar lá. E aí será queimado, não vai sobrar nada. Irmão, é sério. Vamos ler mais um versículo para finalizar. 8:30. É muita informação, não é? Eu sei. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Aleluia. Você está entendendo? Amém. Amém. Fico feliz por isso. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 até o 27. Quem conhece Paulo? Já ouviu falar em Paulo? Poderoso de Deus, não é? Missionário, cara conhecedor da palavra, pregou Roma, Efésios, Corinto, o cara. Vamos ver o que ele falou para Corinto. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correram, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Aquele que luta, ele se abstém de quê? O que falou aqui? Quem luta, ele se abstém de quê? Vamos ler de novo. Versículo 25. E todo aquele que luta, de tudo ele se abstém. Então ele larga tudo. Aquele que corre uma Olimpíada, um cara que corre, como é que é o nome do Bolt lá? Usain Bolt. Cara maratonista, não é? Sabe que eu tenho certeza, falo isso com certeza,
Deve ter vez que ele deve ter chegado na casa de um parente dele, aquela carninha com a gordurinha assando. E ele olhar para aquilo e falar, eu não posso, porque tem uma corrida para me correr. Tem uma corrida para me correr. Então ele, para ganhar o prêmio, ele se abstém das coisas. E é bom se abster das coisas. Terça-feira o Marquinhos estava falando sobre aquele, se o seu olho te faz pecar, arranca ele e lança fora, não foi? Isso. Eu estava conversando com ele, eu falei com ele, sabe, Marquinhos, arrancar o olho dói. Dói, não arranquei não, mas eu tenho certeza que dói. É verdade. Arrancar o braço dói. As coisas que mais dói é aquelas que às vezes está me prendendo aqui, não vai me deixando subir. Me abster das coisas dói. Dói. Quando o irmão vem falar do outro, eu falar, não, irmão, criativo. Às vezes eu perco aquilo. Dói. Dói, às vezes a gente tem que falar a verdade. A pessoa está falando, não, vai tomar uma cervejinha, não dá nada não. Mas o pastor não permite. Aí às vezes eu perco a vida. Mas é melhor eu perder o olho do que eu ir junto com ele do inferno. Você está doido? Eu quero ir para o céu. Dói. Às vezes a minha amizade fala, ó, mas dá uns bidoquinhos na escola. O que tem? Tem nada a ver. Tem nada a ver eu viver a vida do jeito que eu quero. O pastor não está aqui, quem vai ficar sabendo? E aí eu dizer para esse amigo meu, olha, o pastor não está aqui, tem ninguém aqui, mas o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, cria tipo na sua vida, se converte, porque isso aí vai te levar para o inferno. Às vezes eu perco o amigo, mas é melhor perder o amigo do que eu ir para o inferno junto com ele. Talvez ele se converte, aí vai os dois para o céu, olha que lindo. É melhor a gente falar a verdade, talvez, se ele aceitar, vá os dois para o céu. Mas é melhor você ir para o céu do que eles dois para o inferno. Foi verdade. Dói. Eu sei que dói. Tem que largar muita coisa contra o Evangelho. Vamos continuar lendo. Vamos voltar aqui no versículo 25. 1 Coríntios capítulo 9. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisas incertas, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregado a outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Não. Irmão, se Paulo, falando de Paulo, meu Deus, se Paulo tinha medo de perder a salvação, por que eu estou achando que eu sou um bambambam? Que estou com o passaporte preto e nada me faz perder a salvação. De fato, o que Deus conquistou para nós é eterno. Mas se eu não subjugar o meu corpo à servidão de Cristo, eu vou perder minha salvação. A questão é o que eu estava falando no início. Eu cumprir as leis brasileiras não é difícil, porque o dano ele é instantâneo. Dá um murro na cara de alguém, você toma outro. É instantâneo. Não faz isso não.
mas é instantâneo. Se você for lá no shopping quebrar uma vidraça, vai ser instantâneo. O segurança vai pegar no seu braço, o que você está fazendo? Você vai ter que pagar. Mas como as coisas estão sendo anotadas num caderno, lá no céu, que você fez ontem, que você fez lá no banheiro da escola, que você fez lá na sua casa, que você pensou de mal do irmão, que você pensou de mal do pregador, da tua irmã. Está sendo anotado. Irmão, não quero que você fique com medo, mas pelo Espírito de Deus, nós podemos chegar confiadamente diante de Deus. Amém, Jesus. Crendo que nós andamos. Sabe por quê? É a mesma coisa, vou voltar a falar dos juízes da terra. Que alguém querer me processar, falar que eu roubei alguma coisa na casa dele e tal, mas eu estava trabalhando. Eu sei que eu estava cumprindo a minha agenda, eu estava cumprindo aquilo que eu devo fazer. E aí o juiz, ele vai me chamar, vai falar: Mateus, você fez isso, isso e isso, e eu vou chegar diante do juiz confiadamente, sabendo que eu não fiz nada naquelas coisas, porque eu sei a lei. E aí eu vou chegar diante do juiz, vou falar: juiz, é um caderninho, está anotado tudo que eu fiz, porque eu sei qual que é a lei, e eu busquei dia após dia cumprir as leis que o Senhor deixou. E juiz, é lindo porque o Senhor ainda deixou um ajudador junto comigo para me alertar quando as coisas estão difíceis, quando eu estou chegando na beirada da onde eu devo ir. E o seu Espírito me guia. Então não tem desculpa, juiz, mas eu cumpri. E confiadamente eu chego diante do Senhor, porque eu sei que as acusações contra mim, elas foram pagas lá na cruz. Amém. E eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E eu sei que existe uma lei. E pela graça de Cristo Jesus eu cumpri essa lei, para que eu seja salvo. Aí, Jesus, os talentos que o Senhor confiou em mim, Jesus, eu busquei correr a minha carreira, porque o Senhor confiou coisas grandes na minha mão. E Jesus vai olhar para mim e para você vai dizer: sabe o quê? Ah, servo bom e fiel. Fiel fostes no pouco, naquela igrejinha com pouca gente. Você foi fiel com o pouco dinheiro que você tinha. Você foi fiel nas poucas coisas que você teve. Vem, que sobre o muito eu vou te colocar. Olha, filho, você foi humilhado. Você foi humilhado, te humilharam, te desprezaram, maldizeram você. Vem, pois os humilhados serão exaltados no meu reino, o menor será o maior, o humilhado será o exaltado, aquele que tomou pouco e foi fiel, esse sobre o muito eu vou colocar. Venha, filho, porque você foi fiel em todas as coisas, o meu Espírito em você te guiou, e Ele te guiou a toda a verdade, e você deu ouvidos à voz do Espírito em você. Quando o Espírito de Deus falava com você, você não tentava calar a voz dele. Quando o Espírito de Deus falava para você: está errado, você prestava atenção nas coisas que ele falava, porque o Espírito de Deus nos guia a toda a verdade. Irmão, quando o Espírito não tem voz em nós, há algo sério. Mas eu e você vamos chegar diante de Deus confiadamente, porque nós fomos guiados a toda a verdade, e nós seremos galardoadores, porque nós buscamos a Deus, porque nós corremos a nossa carreira, nós receberemos uma coroa incorruptível para a eternidade. Não é algo que passará, é algo eterno, algo maravilhoso em Deus. Mas se você quer viver a sua vida de qualquer maneira, viva, mas você sabe qual é a lei, e será cobrado. Não porque Deus é ruim, mas porque Ele é um justo juiz. E seria injusto Ele condenar Caim e passar a mão na minha cabeça, Ele condenar Lúcifer e passar a mão na minha cabeça, Ele condenar Sansão e passar a mão na minha cabeça, Ele condenar Davi,
que pecou e sofreu a consequência. Sofreu ou não sofreu? Eu sofri. E passar a mão na minha cabeça. Você acha justo? Imagina você lá na fila. Eu não sei como é que vai ser, se vai ter uma fila, se não vai, se vai ser todo mundo uma vez, no julgamento, não sei. Aí o pastor vai eu creio. Mas irmão, imagina você que nós está lá numa fila e aí o João Vitor está na minha frente. Aí o João chega lá, aí Deus olha para ele, João, eu falei que não era para você fazer isso, João. Mas o João fez. E aí Deus, João, você tem que ir para o inferno, misericórdia. Não vai para o céu com nós. Aí Deus fala, mas João, peraí, deixa eu dar um jeitinho de você. Vou apagar aquilo que você fez. João, segredo nosso. Não conta para ninguém, não vai para o céu. E aí eu estou atrás do João, olhando aqui lá. E aí eu chego diante de Deus. E aí Deus olha para mim, Mateus, você falou mal do irmão. Você vai ter que sofrer a consequência. Lógico, mas Deus e o João. E eu não sofrer o João, não. É justo? Não é justo. Então pega o João. Irmão, pega o João, deixa o João entrar não. Porque é justo. Seria justo o João ser salvo errando? Porque se existe o erro, é porque existe o acerto. Se existe o erro, é porque existe o acerto. E o acerto está escrito aqui. Eu ando nele se eu quero. Eu leio a Bíblia se eu quero. Eu consagro se eu quero. Eu ando no Espírito se eu quero. Mas existe uma consequência. E o salário do pecado é a morte. Irmão, eu quero ver você lá no céu. Sorrindo junto comigo. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Mateus.